Então, eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias, por favor, no mesmo texto em que já lemos, em Lucas 18, está desligado ali, ligou já. Lucas 18, versículo 15, 16, 17, e depois nós vamos ler lá em João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou repetir essa leitura aqui, depois vamos para João, capítulo 3. Lucas, capítulo 18, de 15 a 17. Quando Jesus abençoa as crianças, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 3. Logo adiante aí o próximo livro, Evangelho de João, capítulo número 3. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o vosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, fala conosco nesta noite. Ó Deus, santifica a minha vida, fala a tua igreja. Ó Deus, dá-nos o teu ensinamento, o teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro texto que nós lemos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dos seus seguidores, porque esses estavam tentando impedir que as crianças fossem até Jesus. E Jesus então repreende-os e diz: deixai vir a mim os pequeninos. Nós podemos, através da nossa mente maravilhosa que Deus nos deu, imaginar algo próximo disso. E através da nossa vivência também, na nossa casa, com os nossos familiares, certamente eu e você já passamos por situações assim. Quando nós estamos conversando, quando nós estamos em família ou entre amigos, e de repente as crianças vêm e a gente então diz: olha, sai para lá, vai brincar para lá, né? Aquilo fica para lá, né? Deixa as crianças de lado. Imagine esta cena, Jesus então ensinando, falando, orientando. Então as crianças chegam para vir até Jesus
E então os seus discípulos e os seus seguidores querem tirar as crianças dali. E Jesus diz: não, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. E não os embaraceis. Gostaria de levar você a pensar o seguinte, trazendo para a realidade de hoje, para o contexto de hoje, como nós podemos impedir ou colocar embaraços, empecilhos, para que as crianças deixem de ir até Deus? Como isso acontece na nossa vida? Às vezes a gente lê um texto e pensa assim, aconteceu assim, Jesus falou, tá. Mas a Bíblia é atual, é para agora. É atual, é para hoje. Como isso acontece na nossa vida? Por que nossas crianças, e eu não estou dizendo aqui da igreja, por que nossas crianças não estão tendo acessibilidade como deveriam ter à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus? Por que nossas crianças estão se perdendo? Por que os governos estão apavorados? Né? As pessoas estão desesperadas. Tem que baixar a maioridade, porque os adolescentes estão matando, estão roubando, estão estuprando, estão fazendo isso, e atrocidades. Vão baixar, até nasceu, já vão querer, não, tem que prender. Já nasce em pecado, não tem jeito. Será que a solução é essa? Não estou eu aqui para dizer se é ou não. Mas eu quero dizer que a solução é levar as crianças até Deus. É levar as crianças até Jesus. E nós impedimos, sim. Nós nos tornamos pedra de tropeço para que as crianças não venham até Jesus. Sabe como isso acontece? Quando eu chego aqui na igreja, eu com meus 53 anos, quero um culto para mim. Eu quero um culto, né, dentro do contexto da minha idade. Eu quero uma palavra no meu nível. Eu não quero criança fazendo nenhum barulhinho na igreja. Quando eu não priorizo as crianças, eu estou impedindo, tornando embaraço para que elas cheguem até Jesus. Quando eu não invisto no trabalho infantil, quando eu não me dedico, quando eu não me disponho, quando eu não me importo com o trabalho infantil, quando eu não tiro tempo para as crianças, quando eu quero cuidar das minhas coisas e não tenho tempo para as crianças, isso se torna empecilho. Quando eu invisto em brinquedos caríssimos, jogos de videogames e muitas vezes jogos satânicos, quando eu dou um tablet, um notebook para minha criança, o seu filhinho, para se livrar, para que ele se interta para lá com aquilo lá e não te dê trabalho. Quando eu me esquivo do confronto, irmãos, o confronto é bom, é saudável. E nós não gostamos disso. Eu hoje estava falando algo sobre isso ali na minha classe ali de discipulado. É muito mais fácil para o pai e para a mãe abrir mão da sua responsabilidade para ter paz. Não quero atrito. Quero agradar meu filho. E em nome do amor, muitos estão levando o filho e a filha à perdição. É o que o mundo está pregando aí. Quem ama não corrige, quem ama não bate, quem ama não diz não, só diz sim. É, meus irmãos, o ensinamento de Satanás. O amor agora
Satanás pegou em nome do amor, pode tudo. Se ama, pode fazer tudo. Porque é em nome do amor. É em nome do amor. Em nome do amor, você pode fazer tudo. Hã? E nós temos que ensinar direito e tomar cuidado com isso. E principalmente, irmãos, prestar atenção no que Jesus falou. Jesus disse: cuidado, porque se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, não pode entrar no reino dos céus. Eu acho que eu nunca ouvi coisa tão séria assim. Se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, não pode entrar no reino dos céus. Isso quer dizer que nós temos muito para aprender com as crianças. Nós temos muito para aprender com as crianças. As crianças nos ensinam muita coisa. Irmãos, às vezes você tem a oportunidade de crescer tanto com o seu filho, com sua neta, o seu neto, não sei, quem estiver perto de você, e você desperdiça isso. Desperdiça isso, porque acha que é bobagem. E Jesus, então, ele corrige isso. E mais na frente, Jesus ele recebe, então, Nicodemos, um doutor da lei, judeu, intérprete da lei. Nicodemos não era qualquer um, não, tá? Ele conhecia mesmo a lei. E ele vai até Jesus e diz: eu já sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Bom, ponto. Reconheço, o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus, já sabendo do coração de Nicodemos, Jesus diz: muito bem, Nicodemos, mas é necessário você nascer de novo, se tornar uma criança. Nicodemos questiona: mas eu vou entrar porventura no ventre da minha mãe e nascer de novo, segunda vez? E Jesus disse: é necessário que você nasça da água e do Espírito, da palavra e dele, de Deus. Porque o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. O que Jesus estava ensinando literalmente aos seus seguidores? O homem espiritual, ele também não nasce pronto. Assim como uma criança precisa crescer, precisa ser educada, precisa ser ensinada, precisa de cuidado, precisa de amparo, precisa de proteção, precisa de carinho, precisa de amor. Assim também o homem espiritual precisa, irmãos, entender que ele nasce espiritualmente, ele não nasce sabendo tudo. É muito interessante a gente pensar no processo da criança. E eu desafio a você. Eu desafio a você a dizer que eu estou errado. Quanto, em média, o ser humano investe nos filhos? Eu estou falando de tempo, estou falando de dinheiro, estou falando de passeios, de tudo que você pensar. Faça uma análise, coloque na balança. Quanto você investe na vida secular do seu filho? Sei lá, estou falando de criança aqui. E quanto você investe na vida espiritual dele? Você acha que ele vai crescer um ser espiritual ou um ser carnal? Vai depender de você. Vai depender de você. Se você investe naquilo que é terreno, né? Vai ficar assim. Agora, se você investe no que é espiritual, você vai estar colhendo o espiritual.
Se você investe nos CDs, nos desenhos cristãos, desenhos sadios, se você investe em falar versículos para os seus filhos, para as crianças, se você investe em cantar, como nós cantamos aqui agora, corinhos, cânticos de criança, eu me lembro de todos os cânticos da minha meninice, todos eles. Me lembro de todos. A criança tem uma facilidade para aprender que o ser humano já adulto não tem. É isso que Jesus está dizendo. Uma das coisas era essa. A criança, ela não está preocupada com a conta no final do mês. Ela não está preocupada com água, com luz, com telefone, com aluguel, com vestimento. Ela está preocupada com nada. A mente dela está tranquila. Ela está pronta para absorver tudo que nós pudermos embutir, inculcar na mente das crianças. Porém, se não o fazemos, o diabo faz. E vocês estão vendo aí na televisão, o filho pequenininho matou lá, pai, mãe, matou, o outro matou, não sei o quê, fez isso, fez aquilo. Vocês estão vendo aí. O que é que nós estamos fazendo? Ah, pastor, mas eu não tenho filho, não tenho. Mas você pode ter. Nós temos que nos preocupar com isso. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: a criança é como um vento. Você sente, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim também aquele que nasce do Espírito. Aquele que nasce do Espírito é um homem espiritual. Ele é conduzido por Deus. Ele é conduzido por Deus. Mas sabe por que muitos não querem receber Jesus? Porque não querem abrir mão do controle de suas vidas. Porque não querem se tornar como uma criança. Porque seus padrões e conceitos já estão pré-estabelecidos e sentenciados e não se mexem. E aí fogem. Jesus fala para esse doutor da lei: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Tem que nascer. É um recomeço. Não existe aqui nenhuma dúvida, nenhuma possibilidade de questionamento. É simplesmente não pode. Não pode. Irmãos, não precisamos ir longe. Eu amo muito a igreja. Todos os irmãos aqui, os irmãos sabem disso. E não estou eu aqui criticando os irmãos. Eu estou me incluindo também. Nós estamos longe. Nós estamos muito longe do padrão que a igreja deveria oferecer para as crianças. Digo mais para os irmãos: o melhor da igreja deveria ser para as crianças. Já disse isso aqui. Porque na sua casa você dá o melhor para os seus filhos, para a criança, não dá? Irmã André, você não dá o melhor para o Samuel? Irmã Ana, você não dá o melhor para suas filhas? Irmã Karina e Elias, você não procura dar o melhor para a Bianca? Ou vocês vão assim, não, primeiro nós. A Bianca se vira para lá. Não. Primeiro é a Bianca. Primeiro as crianças. E por que na área espiritual não? Aí é o último. Será que não dá para perceber que o diabo engana a gente? Na área espiritual não, aí deixa de lado. Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que dá trabalho,
É enjoado, mas nós temos que ter paciência, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, para lidar com as crianças. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que ter. Porque senão, irmãos, o que será o futuro? Nós temos que entender que nós vamos passar. Nós temos que entender que eu vou morrer, você vai morrer. E a igreja, como é que vai ser? Nós temos que entender isso. E além disso, está imposto sobre nós uma grande responsabilidade. Salmo 127, 3. Os filhos pertencem a Deus. Os filhos são herança de Deus. Não pense você que é seu, não. É herança de Deus. Eu perguntei para a Lara hoje, admirando, quando sua mãe te chama atenção, seu pai te dá um castigo, eles ficam felizes, pulando de alegria. Ah, castiguei a Lara, deixei a Lara de castigo. Eles ficam pulando de alegria porque te deu o castigo. Não. Eles ficam tristes. Mais tristes do que você, né? Porque eu criei 2 filhas. E cada vez que tinha que corrigir, eu sofria mais do que elas. Mas elas estão aí. Muitas vezes doeu muito. Muitas vezes não dormi. A Chile também. Mas elas estão aí. Este é o maior e melhor investimento. É o maior tesouro que nós recebemos. Não pense que é a tua casa, seu carro, seu trabalho. Não pense que o maior tesouro que você tem é a tua sabedoria. Isso tudo vai ficar, você não vai levar nada. Eclesiastes 9:10 já disse. Tudo quanto tiver para fazer, faça conforme tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, lá não há mais obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E o maior desafio que o ser humano tem é educar outro ser humano. Esse é mesmo sendo filho, mesmo sendo criança. O que nós ouvimos? Irmãos, de praxe é normal ouvir isso, né? Era tão bom quando era bebezinho, né? Quando era pequenininho era uma maravilha. Era uma maravilha. Sabe o que era uma maravilha? Você pega, leva para onde você quer, né? Dá o banhozinho, arruma, deixa cheirosinho, tudo jeitosinho, todo mundo elogia, né? Então, dá bastante trabalho, dá muito trabalho, só que está dentro do seu controle. Aí é bom. Ela não te confronta. Aí é fácil. É um trabalho prazeroso, né? Não há nenhum questionamento. Aí é bom. Aí começa a crescer, aí normalmente a gente ouve, né? Filhos criados, trabalho dobrado. Por quê? Ela começa então, ela começa, isso é redundância, né? Ela começa então a se descobrir. E principalmente, não vou dizer adolescência, mas não, os juniores. Já começa. Eu não sei se ainda a Bianca já faz isso, mas talvez daqui a 1 ano ou 2 já vai fazer. Já vai querer escolher a roupinha, o sapato. Você já faz? Olha lá. Quantos anos tem? 2 anos e pouquinho. Já quer escolher a roupinha, o sapato que ela vai, né? O cabelo do jeitinho dela. Né? O ser humano é assim, irmãos. O ser humano não gosta de ser orientado. O ser humano, por isso, os adolescentes são chamados de aborrecentes, mas não são não. Os adolescentes são uma bênção. É que eles entram em crise. Porque até então, a mãe dizia, o pai também, e eles obedeciam e está tudo certo. Aí eles começam a descobrir a vida. Eles começam então a receber informações. E eles começam a ter que digerir isso. Eles começam a ter que tecer opiniões sobre
diversas circunstâncias. E a mídia, hoje em dia, é muito rápida. Né? E eles começam, então, a ter essa questão interna. E agora? Por que eu tenho que obedecer meu pai? Será que meu pai está certo? Por quê? Se ele está vendo outras coisas. Né? E ele também já está projetando já o seu futuro. E é uma crise. Vai passar, passa. Mas é uma crise. E aí nós chamamos, os aborrecentes. Não são aborrecentes, não diga isso, que isso é palavra de maldição. É apenas um período pelo qual eles passam, normalmente. Isso é normal. E eles crescem através disso. Mas Jesus chama a nossa atenção para o fato de nós nos deixar ser tratado por Ele, cuidado por Ele, como uma criança. Como uma criança. Mas nós não queremos, não. Se você não quer deixar Deus tratar você como uma criança, também não fica corrigindo o seu filho também não, porque você também está errado. Se eu não quero ser como uma criança, também não quero ser corrigido, por que eu vou corrigir? Vou errar 2 vezes. Porque se Deus não me corrige, se Ele não me trata como uma criança, não cuida de mim, não me dá ensinamentos corretos, eu vou ensinar errado também. Vou errar também. Por isso eu disse, Jesus está falando de uma coisa muito profunda, muito séria. Que se a gente pegasse um pouquinho disso aí, não precisava de mais nada. Mas a gente passa por cima disso. Não dá bola para isso. Mas Jesus está dizendo, se você quer ser meu filho, eu tenho que cuidar de você. Não existe esse tipo de relacionamento onde eu sou pai, mas não posso fazer nada. Você que cuida da sua vida. Você que faz o que você quer. Que pai é esse? Que mãe é essa? Não existe isso. Jesus está dizendo. Se você diz que me aceita, que entrega a sua vida, que é meu filho, então eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que cuidar. E você tem que entender isso. Tem que entender isso. E isso traz descanso, isso traz conforto, isso traz amparo, isso traz segurança, irmãos. Isso traz para a nossa vida bênçãos. Porque Deus quer cuidar de nós. É isso que Deus falou para Nicodemos. Não vem você com esse negócio que é doutor aqui, que você não entende nada. Você não entende nada. Nicodemos. Quer continuar a conversa? É desse jeito. Se não quer, pode voltar. É desse jeito. Irmãos, o irmão Leandro, a irmã Daniela, tem lá o Leandro, né? Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Dá vontade de abrir mão, é fácil, não é? Em casa assim, deixa para lá, né? De vez em quando um fala assim, não incomoda, deixa para lá, não vamos estressar, deixa ele fazer. Não é mais fácil fazer isso? Deixa para lá, deixa ele ver televisão lá, deixa ele ver o que ele quiser. É mais fácil. Só que você está abrindo mão da sua responsabilidade e está entregando nas mãos do diabo. Diabo, cuida para mim porque eu estou estressado. Não quero cuidar não. Cuida aí. Talvez o diabo cuide bem. Talvez possa. Não existe isso, né? Mas é isso. É isso, irmãos. É isso. Literalmente é isso. Literalmente. Sabe o que os traficantes falam? Os traficantes. Eu já ouvi testemunho de traficante. Falando. Os pais e as mães não querem cuidar dos filhos, nós aqui no tráfico cuidamos. Nós cuidamos.
infelizmente, a coisa anda assim. Por quê? Nem entre os animais isso acontece. A gente vê, se você vê, eu gosto muito dessa área da fauna, da ecologia, Globo Repórter, então eu gosto muito. A gente vê os animais cuidando dos filhotes, ensinando desde pequeno, né, até que ele fique preparado para então eles poder levar a sua vida sozinho. Até os animais irracionais têm essa percepção. E às vezes nós queremos abrir mão da nossa responsabilidade. Não faça isso. Faça uma análise. Eu não estou falando de criancinha, não. Seja seu filho também que for. Pensa. Pare e pense. O que eu estou fazendo? Quanto eu estou investindo? O que eu estou testificando, testemunhando? Porque disso aí vai ser, com certeza, o caráter, o perfil do meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha neta. Vai ser isso aí. Eu antes experimentei um pouquinho do que Jesus falou. Ele vai continuar aqui no texto, vai dizer que, vai falar para Nicodemos, quando você era novo, né, vai falar, você andava por onde você queria. Mas quando você for velho, vão te levar para um lugar para o outro. Você não vai poder dizer não. E ontem eu estava indo para Garibaldi, preguei lá ontem em Garibaldi e preguei hoje de manhã em Caxias. E aí eu estava sendo conduzido pela minha filha lá dirigindo o carro. Né? E aí, falei, mas a gente fica assim, meio... Né? Eu sempre estou no controle, eu sempre estou no volante. E ali a Bruna lá, e com o marido do lado, eu ia falar alguma coisa, mas não posso nem falar, né? Porque já casou agora, o marido que fala. Eu fiquei pensando, o que a Bíblia diz está acontecendo comigo já. Já estão me levando aí, porque já está acontecendo comigo já. Né? Pensar que eu pegava na mãozinha dela, levava para um lado, levava para o outro, agora é ela que está me levando. Né? E eu tenho que confiar. Né? Tenho que confiar. E se Deus der saúde perfeita até a morte, tudo bem. Se não der, se depender literalmente, os filhos é que vão realmente cuidar de nós. O processo inverteu. Perceberam, irmãos? Se você investe lá na criancinha, lá no futuro, essa criança vai cuidar de você. Essa criança vai cuidar de você. E aí os irmãos percebem porque há tanta maldade hoje de pais contra filhos, filhos contra pais, filhos que maltratam os pais quando ficam velhos. Os irmãos entenderam isso? Entendem isso? Vai ver lá a infância lá. Vai ver o que aconteceu. Eu não estou julgando, mas na maioria dos casos, quando chega lá na velhice, quando a pessoa já não está podendo, por si só, andar e ir nos lugares, o filho não tem prazer de cuidar. A filha não tem prazer. Passa a ser um peso, um fardo. Porque ela vai lembrar, ele vai lembrar. Lá na minha infância, lá na minha adolescência, na minha juventude, eu fui tratado assim, 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 assim. Meu pai e minha mãe não cuidou de mim. Né? Sofri pra caramba lá e agora eu tenho que sofrer de novo cuidando dele, da velhice dele. Aí fica difícil. Agora, se você cuidou bem na infância, se você fez a sua parte, pode ter certeza que Deus vai trazer na mente e no coração dessa criança, futuro adulto, quando nós precisarmos, Deus vai trazer, vai colocar amor no coração dos nossos filhos por nós. É muito interessante isso. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não esquive-se, mas faça a sua parte.
é o nosso maior desafio. Esse é o nosso maior desafio. Né, irmão Bruno? O irmão Bruno está ali com a irmã Ingrid, olhando o Tiago aí, né? O filho está lá longe. É isso. Essa é a nossa parte. E eu estava falando para a Lara ali hoje, né, Lara? Eu estava falando para ela, você já está na idadezinha, né, de às vezes questionar a mamãe, o papai, né? Mas sabe de uma coisa, daqui a pouco você vai ser questionada. Você vai ser questionada pelos seus filhos. E aí você vai lembrar da sua mãe. Vai lembrar do seu pai. Porque é um período, irmãos. É um período. O seu pai e sua mãe não são seu dono. Eles têm o privilégio de criar você. Só. Mas depois você também vai exercer, se Deus te der essa bênção, exercer a missão de pai e de mãe. E como é bom nós chegarmos e concluir a nossa missão. Saber que fizemos bem a nossa parte. Como é bom a gente ver isso. Como é bom isso traz tranquilidade ao nosso coração. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Tem casos que não dá. Somos impedidos, casos de separação, o filho fica para lá, alguma coisa, às vezes a gente quer, mas não dá. Mas aí a gente pode orar. A gente pode orar. Pode interceder. A gente pode colocar nas mãos de Deus. Todo dia, quando for orar e colocar nas mãos de Deus. Eu gostaria de encerrar o culto de hoje com 3 testemunhos. Eu quero convidar um filho, um pai ou uma mãe, e um avô ou uma avó. O filho ou filha, tanto faz. Para vir aqui à frente. E eu gostaria que vocês falassem, não muito tempo, 2 minutinhos, sobre a experiência de ser filho, de ser pai e de ser avô. Estou esperando. Senão a gente tem que dar nomes. Nós já estamos vendo aqui uma filha e mãe. A bancada pretista já saiu da frente, hein? Vocês são a maioria. Aí. Está faltando o avô. Ou avó, é o que eu já disse. Avô ou avó. Mas aqui ela vai falar sobre mãe. Sobrou para o irmão Antônio Carlos. Então, vamos ouvir pela ordem hierárquica, filho, a mãe e o avô. Você veio para falar, né? O quê? Você vai falar da sua experiência como filha. Vai dar um testemunho aí. Dentro daquilo que você ouviu. Para mim. Eu como filha. Eu como filha, eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito, 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 muito. E eu me lembro que ela dizia que eu só ia entender quando eu tivesse os meus filhos. E tudo que ela falava para mim realmente era verdade. Para mim não mentir para ela, para mim não enganar ela. Que doía nela quando eu fazia isso. E hoje eu vejo com meus filhos como dói, sabe? E a minha mãe, para mim, é minha vida, é tudo que eu tenho. E toda vez que eu me lembro das palavras que ela me disse que hoje serve para mim, é muito bom. E só me dói um pouco porque eu sei que um dia vai acabar, que
todos nós temos que um dia partir, né? E eu até estou fazendo tratamento com psicólogo, porque eu não sei o que vai ser de mim um dia sem minha mãe, porque tudo é minha mãe. E se eu pudesse passar uma borracha em tudo que eu fiz na minha adolescência, eu passava, porque eu sei que eu fiz ela sofrer demais, mas hoje eu só tenho a agradecer a ela por tudo que ela fez para mim. Como mãe, é gratificante ouvir, né? Mas, como eu não tenho só ela, eu tenho mais 3, né? 3 meninas, que é bem difícil de educar, de criar, porque menina parece que a gente tem que ter cuidado com os meninos, mas parece que menina, o cuidado é dobrado, né? E eu tive que criá-las sozinhas, né? Que, quando eu me separei do pai dela, ela tinha 7 anos. Então foi bem difícil tentar passar um ensinamento de pouco que eu aprendi, porque eu vim de uma família de alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, então ela não teve muita coisa para me passar, né? Então eu tive que aprender como ser mãe na marra, assim. Então, um pouco que eu aprendi com as mães das minhas amigas, eu tentei passar para as minhas filhas. Hoje eu agradeço ao Senhor, porque eu vejo que fiz, né? Tentei mostrar o que eu sabia, elas estão no caminho certo, né? Eu acredito, essa já está reconhecendo Deus como o único Salvador dela, Jesus Cristo, e eu acredito que o Senhor vai alcançar as outras também. Eu tenho fé, eu creio nisso. Então, só tenho a agradecer pelas minhas filhas, né? Não é fácil. Vocês que estão se preparando para ser mãe, não é fácil. É uma tarefa bem difícil. Enquanto o mundo diz sim, nós temos que estar dizendo não o tempo todo. Então, é muito difícil, é muito difícil. Bom, irmãos, eu sou avô de 3 crianças e a gente conversa muito sobre isso lá em casa. E nós somos mais do que vitoriosos. Porque quando eu tive meus 4 filhos, eu estava chegando na igreja, tinha 2, depois vieram mais 2, e aprendemos, desde o início, junto com o nosso discipulado, como também educar os filhos. E nós educamos conforme está lá na palavra de Deus. O pastor ensinou para nós, ensinou como disciplinar um filho baseado na palavra de Deus. E nós nunca tivemos medo de disciplinar nossos filhos segundo os padrões de Deus. Graças a Deus estão os 4 filhos na obra, trabalhando, envolvido. Alguns mais envolvidos do que outros, mas todos os 4 estão envolvidos. E a recompensa disso é os meus netos, que estão aprendendo desde o nascimento a palavra de Deus. Então, o que eu preciso mais? Preciso glorificar a Deus com isso aí. Isso é muito bom estar aqui na frente falando disso, porque Deus tem sido fiel. Amém? Ainda pergunto a você, Dulce, Dulce, né? Isso. Você como filha, as lições que você aprendeu, você acha que valeu a pena para agora você criar os seus filhos? Contribui muito? Às vezes até estou falando, falo alguma frase para eles e eu já ouvi isso, sabe? Que a gente fala para ele e depois eu me lembro, minha mãe também falava a mesma coisa para mim, tu não te governa, é igualzinho que a minha mãe falava para mim. Então, eu me lembro assim, bem como a minha mãe dizia, o que tu está fazendo hoje, teus filhos vão fazer para ti amanhã e tu vai reconhecer o porquê que eu estou fazendo assim. É realmente assim. Manja-se. Ainda te pergunto, valeu a pena as noites de choro, sem dormir, coração entristecido, tem vontade de dizer sim, mas disse não, valeu a pena?
Valeu a pena, valeu. Até vou contar para vocês uma experiência, né? A Dulce tinha mais ou menos uns 15 anos e queria ir numa festinha de 15 anos de uma colega. E nós, mães, nós temos um instinto, né? De que alguma coisa não vai acontecer bem. Aí eu disse assim para ela, tu vai, a 1 hora eu vou te buscar. Era mais ou menos meia hora. Eu fui indo em direção. E quando chegou tem que descer uma lomba, assim. Quando chegou no topo da lomba, eu vi que tinha uns meninos, eles estavam quebrando tudo. Eles estavam... Porque não deixaram eles entrar na festa. Então, eles começaram a quebrar os carros que estavam na frente, quebravam as vidraças das casas. E eu apavorada. E outros meninos diziam assim para mim, tia, não desce. Não, a minha filha está lá dentro, eu vou descer. E desci, me esquivando das pedras, e desci. E nisso vinha vindo essa outra colega, correndo, subindo a lomba, correndo descalço. E como eu disse para ela, tu viu, eu não queria que tu fosse. Né? Eu não queria, eu senti que não ia dar certo se tu fosse lá. E a partir dali ela começou a ver que realmente, quando eu dizia não, era porque eu sabia o que eu estava dizendo. Que o não era para não realmente ir, porque alguma coisa de errado ia acontecer. Né? E também, o mais engraçado é que o Keke, o pequenininho, estava subindo num degrau alto. Eu disse assim para ele, Keke, não sobe, tu vai cair. E ele subiu, ele caiu. E ele chorando, disse assim, mamãe, tu tem razão, eu não vou subir, eu caí mesmo, tem razão. Então eu me lembrei que quando a gente fala, é porque tem razão. E o Keke chorando, tu tem razão, eu caí, mãe, eu caí, tu tem razão. O Antônio Carlos disse que ser avô é bom porque a gente não tem responsabilidade, né? O que o irmão fala sobre isso? Olha, infelizmente, com o avô a gente tem mais responsabilidade ainda, gente. Infelizmente não, felizmente. Quando você falou aqui, na sua pregação, que filho criado trabalha dobrado, eu olhei para minha esposa e disse, filho casado trabalha mais dobrado ainda. Porque vem as preocupações e são maiores ainda. Porque daí não é só o filho, é o filho, a esposa e o neto. Aumenta a carga. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Isso. Então, irmãos, está aí, não sou eu que estou falando, a Bíblia e o testemunho dos irmãos. Nós vamos terminar o nosso culto desta noite e eu quero pedir que todos fiquem em pé. Né? Quero vocês que não têm filhos, que vai ter, né, Ângela? Em breve, estamos aí aguardando essa notícia. Eu também estou aguardando com as minhas duas, ansiosamente, os netos. Mas você que já tem seu filho, sua filha, olha, valorize, né? Valorize. Valorize, ore, interceda por eles. Antes, Ivana, vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa aqui? Ela já está entregando. Tá, então tá bom. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero que você, nessa oração, você esteja com um pensamento assim, olha, de filho, de pai, de avô, de bisavô. Eu quero que você busque isso na sua mente. Não fique pensando, não, eu já sou, né? Agora eu... Não. Ore, pense assim agora, Senhor, muito obrigado, porque como filho o Senhor cuidou de mim, como pai o Senhor cuida de mim, como avô o Senhor cuida de mim. Muito obrigado. Né? Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Pai Santo Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai perfeito. E o Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina. Obrigado porque esse culto de hoje é um grande ensinamento para todos nós. É um alerta, é um despertamento. Pai Santo, obrigado por nossas crianças. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de cuidar uns dos outros. Porque aos olhos do Senhor, todos nós somos crianças. Porque assim como a criança não sabe discernir o que é bom, o que é ruim, assim também nós não sabemos, se não for pelo Senhor através do Espírito Santo. Satanás nos seduz facilmente.
Satanás nos engana facilmente. Satanás nos leva à queda facilmente. Por isso nós estamos orando, falando com o Senhor dentro desse contexto, que somos crianças nas tuas mãos. Segura nas nossas mãos. Guia os nossos passos. Livra-nos de todo mal. Tira todos os espinhos do nosso caminho. Tira todos os embaraços do nosso caminho. Tira todo o perigo, morte, tristeza, armadilhas, laços do diabo. Em nome de Jesus. Somos os teus filhos. Cuida de nós, Pai. Porque nós estamos falando isso para o Senhor. Nós estamos reconhecendo isso ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Irmãos, tem alguém de aniversário? Semana? Se não, Keila fez ontem. Tá? Nossa, muito obrigado. Delongou um pouquinho o culto hoje, mas valeu a pena. E você possa levar essas lições para a sua vida.